Chegamos, estamos vivos. Passou o estresse. Bom, o pessoal já ia falando, né? O que nós queremos aprender? Nós vamos trabalhar com um ser vivo, que é uma semente, né? Nós temos que entender essa semente, né? E fazer com que ela cresça e nos dê a produção. É simples o fundamento, né? E eu gosto muito de mostrar isso. O que é uma planta, né? Bem rápido disso, não vou fazer fisiologia, nem morfologia, nada. É um complexo também, gente. É que nem um ser, nós somos um ser vivo, ela também é um ser vivo. Comecem a pensar que a sua planta é um ser vivo, vegetal, que as coisas começam a mudar. Isso a gente aprende muito na colônia japonesa, que é o senso de observação, é o respeito de observar. Escute sua planta, não é loucura. E aí, ó, o que nós temos que fazer no viveiro? Raiz. Então, nós devemos ser, nesse momento, produtores de raízes. E é o foco. Só que essa raiz ela não vai ser mais feita no canteiro de terra, os mais antigos, com aquele sapé em cima para cobrir, com bambuzinho. Não é mais assim. Hoje nós temos os invernadeiros, temos os greenhouses, temos as estufas, como queiram chamar, com equipamentos de distribuição de água. E aí, compramos substrato, que é uma terra vegetal. Já não é mais o solo natural. Não é aquele canteiro de beira de horta que tem a sombreamento, a bananeira bem orgânica, e semeava as mudas ali. Não é mais assim. Mas para entender a muda e o seu crescimento, nós temos que entender o ambiente que nós estamos, mesmo sendo dentro de uma estufa. Então, sem perder muito tempo, só essa lâmina diz, né? Conhecer a planta, conhecer o sol, a chuva, o CO2, o H2O, as inter-relações entre os elementos primários e secundários, micronutrientes. E a gente aduba sempre uma razão muito simples. Bota 10-10-10, põe tal produto, faz tal foliar. E esquecemos que a célula, se for uma bandeja de 288 células, olha o minuto que é esse vaso e essa semente. E aí são conceitos importantíssimos, transpiração e evapotranspiração. Nesse momento, eu não estou transpirando. Cadê a minha folha? Eu estou usando as reservas do meu embrião. E eu não tenho folha. Para que sobrecarregar de nutrição? Para que lavar tanto o meu substrato? Existe evaporação. Só que nesse slide eu posso dizer que tem lixiviação. Você pega um substrato, e aí não sei se você já mediu o EC desse substrato, qual é o teor de sais que esse substrato tem para essa muda, para o viveiro, e quantas vezes você irrigou, você molhou essa bandeja, e quanto tempo que você molhou. O que vai acontecer? Isso você vai lixiviar. Os sais que você aplicou, o NPK que você aplicou é adequado para fazer uma irrigação que mantenha-se numa constância, porque você conhece esse substrato, ele tem uma porosidade e uma drenagem que possa reter esse sais e a planta absorva isso, que ela está crescendo. E ela é rápida. Em que meio nós trabalhamos? Então, nós trabalhamos com matéria orgânica, e aí existe uma parte porosa, área e água. Então, você tem areia, você tem turfa, você tem merculita, você tem lã de rocha e fibra de coco. A lã de rocha não é muito, é aquelas espumas fenólicas, muito hidroponia usa isso aí, né? Só que se a espuma vier com acidez muito forte, vai queimar a tua raiz, a tua planta. Não vai desenvolver. Então, entender que existe uma relação de ar e água em matéria seca, volume, é importantíssimo, que é o ponto da mão quando você vê se está encharcado ou não o substrato, e às vezes você não consegue observar isso. Então, você vê qual é a capacidade desse microcontainer, nós vamos chegar daqui a pouco lá, de ter poros, aeração e água. Aí nós vamos para cá. Então, você às vezes pode irrigar muito bem o teu viveiro, e no fim de semana, por um problema qualquer, ou uma bomba que queimou, ficou 2 dias sem molhar. A planta não morreu. Só que a razão do substrato absorver água com efeito mata-borrão pode ter perdido. A fibra de coco não. A fibra de coco ela é até o excesso, ela guarda mesmo. E ela volta rápido. Agora, um pinus, um terriço, como fala no sul, uma mistura caseira, você não tem essa noção de volta. Como é que eu volto a ter capilaridade? E isso você pode secar e pode provocar uma clorose
por falta ou por excesso, porque o excesso também é ruim na bandeja, ele não é bom. E aí vem esse efeito de container, né? Vamos supor, do 288, eu tenho que ter 3% de ar, 84% é água e 13% é o substrato, é a casca. E olha onde nós estamos mexendo. Então, se 84% é água, se eu irrigar não corretamente, e se eu não tiver os sais corretamente balanceados em volume também, eu vou estar lavando tudo que eu coloco hoje, eu perco amanhã. E é simples de medir. Pega a sua bandeja. Oi? Alguém falou? Nisso, Fernando, pensando nisso, desculpa, você acha melhor o substrato drena mais ou que drena menos? Depende da temperatura e lugar que você esteja. Até isso é importante. Vamos supor que eu esteja na época de inverno. No inverno, eu quero que drene um pouquinho mais. No verão, eu quero que drene um pouquinho menos. Tem isso também. E o pessoal de substrato ajuda a gente nisso aí, com certeza. Eles têm essa prática. Isso eu uso muito em flor. Sempre é assim. Né? Porque eu não posso ter excessos. E isso é muito importante. Eu não devo ter excessos. E aí você vê só o volume de água que eu guardo no container. E como é que eu sei quanto que eu gasto de água? Foi um exercício que eu pedi para a Baia. Você pega uma bandeja, enche ela normalmente, semeia, só que você pesa ela, quando a bola semear, irriga e pesa de novo. Você vai ter a capacidade de campo em água, por célula. Um outro detalhe, se você pegar essa bandeja e medir o EC do substrato, a gente vai ver daqui a pouquinho isso, e dali 3 dias você medir de novo, se não tiver uma nutrição correta, não tem mais nada. 3, 4 dias, vai embora. Lava com muita facilidade. O NPK normal, se você puser numa bandeja, ele lava com muita facilidade. Primeiro que ele é uma cápsula, ele é um grânulo, pequeno, não é um grânulo. E ele, se ele não conseguir ficar no meio e se dissolver aos poucos, ele não fornece nutrição para a muda. E um outro agravante, quanto de sais, ou qual é o EC que eu deva ter para uma muda não sofrer problemas nas suas raízes? Você imagina a pontinha da raiz, que é a coifa. Vão ter sido tenro, vocês vão ver foto daqui a pouco. Então, tem que tomar cuidado com isso. pH, primeira coisa, porque o pH, se tiver ácido, ele retrai a planta. Ele segura a planta. E se tiver com uma salinidade muito alta, ele pode queimar a raiz, entendeu? Isso é muito importante isso. Então, aqui, ó, chuveirinho, crivo, aquele crivo a laser. A pessoa que irriga, a gente brinca muito disso na roça. Ele tem a mão da irrigação, sabe? Aquele cara que, pô, esse cara tem a mão santa. Ele molha na dose certa. Isso é importante. Por isso que se você não consegue ver isso, faça o peso da bandeja seca e a bandeja úmida. Depois que ela acabou de drenar, que ela dá aquela mijadinha, a palavra é essa, na roça, quanto deu essa bandeja? E pede a bandeja vazia. Faz o desconto, faz as contas, você vai chegar no volume de água, no número de células que você tem. Isso é interessante fazer e é prático. Faz na roça. Mudas bem formadas, mudas mal formadas. Substrato com contaminantes. Esse é um problema. Eu tenho, às vezes, alguma doença, será que está relacionada à minha semente, à adubação que foi errada, ou à origem do substrato? Ou nem só a origem, esse substrato foi muito bem armazenado? Ele não passou mistura com outro substrato? O que acontece, né, gente? Se eu fazer economia, eu pego e dou uma batizadinha. E daí, deu certo isso? Não sei. Porque se eu tivesse análise de laboratório para certificar que ele está inerte e que eu fiz um tratamento, aí a coisa mudou. A gente não faz isso. Nem dá tempo. A verdade é essa. A coisa é corrida. Então, às vezes, vai querer fazer tantas coisas também. Isso aqui é uma foto só para vocês mais jovens verem como é que era feito antigamente. A gente comprava substrato de caminhão. E esse aqui era um cliente bom, porque ele fazia cimento, ele fazia as caixas como se fossem silos, desinfetava e punha. Só que, às vezes, o caminhão chegava aqui e o substrato era quente. Estava em processo de fermentação. E nós tínhamos o EC nem controlado, então é importante. Outra forma de guardar. Hoje é tudo ensacado, né? Ou então é prensado como as fibra de coco, como esfagno, e daí vai, né? Tecnologia. Ela pode ser alta de uma maneira simples. A tecnologia, ela é acessível a todos. A irrigação pode ser feita com regador, não precisa ter bomba. Regador eu faço, e vocês vão fazer. O problema é não conhecer os sais,
e não receber a informação correta de níveis nutricionais para esse tipo de paciente ou de cliente meu, que é uma muda, não é a brássica, não é o brócolis, não é a couve-flor lá, ela está aqui ainda, ela é muito jovem, ela vai se alimentar de uma forma diferente, porque ela já tem a sua energia para sobreviver, nós temos que dar continuidade à sua vida. Então, o nível tecnológico, ele é importante, quanto mais tecnológico for, mas ele não impede de você fazer uma boa muda. Não impede, isso não tenha dúvida. Isso aqui, eu pus uma muda de alface, né? Então já começamos a ver que tem que ter raiz. Essa de baixo é em Caruaru, é um pessoal que lá do sertão que tem um HF muito bom, já tecnificado. Em cima são flores, aqui embaixo é alface, num colega Edson Maeda de Mogi das Cruzes. Olha o padrão de muda que o cara tem, entendeu? E aqui é no Vale do Paraíba, tão pobrinho, né? Esse seu Valdemar fazia com esguicho, tinha uma boa produção, com 7.000 metros de área que ele vivia disso, é um feirante na beira da cidade. E a gente atendia ele, vê que o plástico não está muito limpo, é tudo, mas produzia e usava fertilizantes, recomendações que a gente fazia para ele, e ia muito bem. Aqui já é, e Elias Falso, é um tomate, né? Tomate, você vê, dá para entender essa nuvem de água, né? A gota tem que ser pulverizado, o substrato é tênue, tem que ser uma gota de aspersão mesmo, então as bailarinas. Isso afeta no crescimento da planta, a forma que você irriga ela. Isso afeta no ambiente que você precisa ter. Isso aqui é Elias Fausto, seu Mário da Agroíma. Isso aqui também é lá em Pesqueira, alta tecnologia, no meio do sertão, parece que não tem, mas tem, e dão aula para a gente. Aí vem a estação meteorológica. Eu preciso ter isso. Não se preocupa, porque hoje nós temos um celular, nós temos a internet, e se quiser ter o conceito para entender o que vem acontecendo na frente. Para a produção de mudas, eu preciso me preocupar com o que vai vir. Se fosse no campo, era outra coisa. Evapotranspiração, etc. Mas no viveiro, olha, vai entrar um período de chuva de uma semana. O que você está fazendo? Com o que você está nutrindo e o que você está molhando? Você pode prever essa mudança de clima e chama atenção como está a qualidade de luz do seu plástico. Parece bobagem, mas essa radiação, o grau luz para a planta é fundamental para ela não estiolar. E se eu ponho muito amônio, já vou entrando no fertilizante, ele não vai transformar que nem no solo. É um substrato, gente. E a planta vai acumular isso. E se ela acumula e não transforma em nitrato, ela vai estiolar, vai ficar mole, muda mole. Excesso de nitrogênio, falta de equilíbrio de nitrogênio e potássio. E aí, cálcio, magnésio, enxofre. Então, quando se fala em nutrição de viveiro, é a coisa mais barata que tem. Façam conta. É pouca quantidade de fertilizante, o EC é bastante baixo, em torno de 0,7 a 1 no máximo, e você fete e irriga 3 vezes por semana. Agora, se você acompanha, como nós vamos ver daqui a pouquinho, você pode adequar essa frequência no teu local e também a muda em que estágio fenológico ela está. Ela está para ir para o campo, ela está no meio do caminho, isso a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, ó, frequência, avaliação, olhar sistema radicular, tem que pegar na muda, tirar para fora, não é só olhar por cima que está bonito, nem sempre. O visual verde bonito mostra o que eu tenho de potencial radicular. E a gente aprendeu que tem que ser o que eu tenho para cima, tem que ter para baixo. E nessa hora, mais para baixo ainda, né? Porque eu quero ter uma muda realmente com condições de aguentar o campo. Tem gente que produz muda e manda para muito longe. E qual é a condição do solo? Qual é o preparo do solo? Né? Qual é a umidade desse solo? O clima, como é que está o clima no dia que eu vou transplantar? Está um sol pleno? Ele está úmido corretamente? Tudo interfere. Porque é uma criança que saiu do berçário. Pensa assim. Tá? E o uso equilibrado de insumos. Sempre. A palavra é equilíbrio sempre. E soma aí. Observação. Tá? Então, pH, essa frequência. Quando eu falo em bulbo, é aquela célula pequenininha que nós conversamos há pouco. Vento. Temperaturas de 50 graus, 45 graus, está dando em Sumaré. E aí, como é que está o teor de umidade? Está 30%. A muda sente um pouquinho. Entendeu? Aí a gente molhava antigamente, chegava a molhar por baixo das mesas com mangueira. Eu sei que depende do tamanho, é tudo muito mais complicado.
mas nós temos condição de melhorar o meio para ela. Então, o que eu penso de meio de conforto para uma muda? Substrato, água corretamente, ar, né? Nutrição e o ambiente com luz correta e eu tenho a umidade relativa perto de 70. Se eu fizer isso, não tem como estar errado. Aí tem as doenças, outro capítulo, tá? Vamos lá. Essa aqui é a bagunça de um agrônomo, tá? E vocês não precisam se preocupar com isso. Porque todos os elementos importantes para uma formação de um ser vivo, planta. O que adianta? Os técnicos que estão escutando, lembra do barril de Leeuwin? 1870. O que ele descobriu, esse químico alemão? Se faltar um elemento pequeno, que seja um micronutriente, ele pode ser a chave da não a boa produtividade ou não crescimento. Isso é química pura. Nós temos o conceito de usar NK ou NPK. Olha lá, hein? O cara já evoluiu. Mas cadê o cálcio? Cadê o magnésio? Cadê o enxofre? Cadê o boro, o zinco? E aí eu pergunto, o que esses elementos têm a ver com o desenvolvimento de uma célula, de uma planta? É muito. Então, vocês veem aqui do lado, tem cálcio, magnésio, as relações nutricionais. Nesse slide eu posso tirar muita conversa. Exemplo, se eu tenho excesso de potássio, eu não ponho nada de cálcio. Vamos relembrar. O que o cálcio é importante? Desenvolvimento, parede celular, né? Inclusive raiz. Ele ajuda a desenvolver raiz, não só o fósforo. Mas eu não vou trabalhar só potássio sozinho, não é isso. Então, se eu ponho muito potássio, que é o normal, até com foliar, eu vou inibir cálcio. Então, a relação é importante. O balanço iônico que a gente fala é muito importante na fértil. E aí, quem vai passar para vocês é a gente. E nós podemos discutir isso junto, mas não ficar preocupado, que aí nós temos essa obrigação. Quem fornece um fertilizante de qualidade tem a noção da sua responsabilidade de fazer uma boa nutrição e sempre em acordo com o proprietário, com o consultor, pessoal da equipe, tá? Então, acho que é isso. E aí, o que nós queremos é isso aqui, ó. Olha a raiz. Então, água corretamente, fertilizante correto, água, planta, solo, fertilizante novamente, meio ambiente, luz, umidade, é sucesso. E o que nós queremos? Fase fenológica. Uma coisa que eu perguntei muito ao pessoal da Bayer é o momento certo de eu levar a muda para o campo. Nem sempre dá certo, porque você tem uma área muito grande, teve um tardio de chegar a semente, mas você está com o campo preparado. Tudo isso eu já passei. E eu passo. E eu respeito vocês. Mas quanto mais a gente conseguir jogar na janela certa, já é um bom caminho. É uma segurança que você tem para a tua muda, que ela foi tirada no momento certo. Aí eu sei, eu gosto de muda mais curta, eu gosto de muda mais longa. Por quê? Porque eu quero a raiz. E se eu tenho potencial energético interno através de sua raiz, vocês não acreditam que é um atleta que vai correr mais do que um que esteja, talvez, grandão, pirulão, magrão, não vai chegar no final, cara. Não chega. Então, é raiz e é reserva. E você pode fazer uma reserva antes de ir para o campo. O viverista consegue fazer uma rustificação simples para ir para o campo. O que é rustificar para ir para o campo? É tirar um pouquinho daquele excesso de água para ela acostumar que a vida não é tão fácil como ela pensa. É jogar um pouquinho de MKP. É fazer um pinguinho de aminoácido para aqui. Mas, gente, é tudo no conta-gota. Não é o excesso que vai fazer sucesso. Então, isso que eu falo é a observação com a planta. O substrato ele se comporta totalmente diferente de um solo em termos de pH. Isso é função de quem faz o substrato. Porque as faixas de absorção dos macros e do micro são diferentes aqui nessa lâmina, que vai estar com a baia. Então, vocês podem consultar isso, tá? E é um trabalho de muitos anos e é bastante verdadeiro. E aqui, ó, essa lâmina eu gosto muito, foi o professor da Espanha que me deu. Cara, olha para a tua planta agora com a raiz, olha como um clínico, olha como um médico dela. Olha como produtor, eu quero ver a raiz, Então, nem que você perca algumas células, e quando você puxa do isopor ou da bandeja pode perder, olhem, tenham o costume de olhar o crescimento de suas raízes. Ela vai te dizer se está indo bem ou está mal, não é o Gil.
Não é nenhum agrônomo, é a planta que te conta. E só por cima, lógico, está doente, está amarelada, está pálida. Mas e a raiz? Como é que está isso aí? Então, nós temos que entender a causa do problema. E aqui estão os íons, né? Então, que bacana, né? Você saber que tudo isso aqui está entrando, está tendo aquela primeira célula que eu te passei, toda essa solução que é o soluto e o solvente, o fertilizante e a água, que estão dissolvidos e que estão caminhando nos vasos internos da planta que tem aquelas células, cara. É a maravilha do mundo, né? E como é bom você conseguir ficar um pouquinho mais perto disso, começar a entender um pouquinho isso, tá? Olha só, tá boa essa raiz ou não tá? Poxa, cara, é o ponto que eu quero. Eu quero endurecer um pouquinho mais ela. Tem condições quimicamente, o MKP é uma forma. Eu não quero que ela estiole, mas o tempo não está deixando. Eu tenho que atrasar uma semana para ir para o campo. Eu consigo dar uma travadinha dela? Dá. MKP, 300 gramas para 100 litros de água, faz uma folhazinha na muda, só que depois que estiolou, não adianta. Tem que prever a situação. E o MKP, o que é? Fosfato monopotássico. Então, ele tem potássio e fósforo. Então, isso aí é energia, tá? E o que o potássio é importante? Lembra? Regulação osmótica. É ele que faz com que a folha abra mais ou menos aqueles estômatos. Olha como é que é importante entender a nossa planta. E ter ela, para se ter uma agricultura moderna e realmente avançada, temos que conversar assim agora. Não dá para falar, ó, compra um de cobertura e toca. Dava certo. Mas vai dar certo sempre? Não sei. Acho que acredito que não, entendeu? A coisa está diferente, o mundo está diferente hoje. E naquela raiz que você viu ali, ó, vou voltar, ó, essa raizinha tem essa turminha do lado dela, naquela célula pequenininha que nós vimos lá no começo. Olha como é que consegue viver uma planta dessa. E com esse esclarecimento, eu sei que amanhã você vai falar, pô, tô conversando diferente com essa bandeja, estou entendendo agora, porque você já entende, eu sei que entende. Faltou essa explanação, talvez. E discutir um pouquinho mais, e conversar um pouquinho mais, e evoluir um pouquinho mais os conhecimentos seus e da pesquisa agronômica, vamos dizer assim. Uma coisa importante é fazer as análises de pH e solução. Não sei se fazem, mas é um Becker, né? Solução 2 para 1, ou 1 para 2, 1 para 1,5. Você pega um Becker com água, se possível, deionizada. Se não tiver, o único conselho é a própria água que você irriga, não irriga, meça o EC dela antes de você utilizar, para ver se ela não tem sais nenhum. Se ela tiver com 0,001, meu, despreza, toca o pau. Use essa água, tipo você põe 200 ml de água e completa até 350, 400 com substrato úmido. Agita bastante, coa, mede pH e EC. Aí você vai ter uma condição de entender o índice salino na sua lavoura, na bandeja, não é mais no solo, é lá. E às vezes pode ter uma mancha mais salina ou não, a gente não sabe. Se a água está com a lâmina realmente em 95%, se o fertilizante que eu estou colocando, que é um cloreto, está sendo ele, é o ideal para essa fase? Acho que não é ideal. Potássio é bom, mas o cloro vem para atrapalhar. E tem um índice salino alto, né? Então, esse é um grande cuidado. Então, viverista tem que ter um pH-mêtro e EC. E esse aí não dá para falar que não, qualquer jeito faz. Tem que ter. E os pequenos, a gente ajuda na cooperativa, agora o grande produtor tem que ter essa base. E tem que estar sempre equilibrado. Porque ele vai dizer para você, está indo bem, está indo mal, está indo bem, está indo mal. Tem alguma coisa errada aqui. Eu tenho que chamar o técnico. Está com EC muito alto, está com o pH muito baixo. O que está acontecendo? Aí você tem argumentos de conversar comigo, com a pessoa que faz o substrato. Até então, você não precisa se preocupar com a Bayer, com a semente. É o meio que está errado. Ou o manejo que não está correto. É comigo e com o cara do substrato. Não tem que brigar com você, assim, no sentido de que eu tenho que te arrumar a solução. E sem pH e EC, sem histórico do que está acontecendo, eu não consigo. Ok? Então, vamos lá. Esse é só um visual de como eu faço. Esse passo a passo, a gente pode fazer uma clínica e treinar com bastante calma, fazer uma prática, a gente conversa com os meninos aí, é tranquilo, tá? E aí uma coisa muito importante, outro detalhe, é conhecer as fontes de nitrogênio. Nitrogênio é o mais barato, ureia é 40%, tal, é mais barato 45%, é mais barato, eu compro esse. Será? Ele é amídica, ela não tem carga. E todo fertilizante tem carga.
E no processo de fertilização e bulbo úmido, quando eu conheço carga, eu faço balanço iônico. E quando eu tenho mais carga, igual lembra que eu falei que a amônia tem um comportamento diferente no substrato, se eu ponho mais nitrato e eu tenho as bases cálcio, magnésio e potássio, por atração de carga, eu consigo nutrir melhor a minha planta. Tá? Vamos lá. Então, aqui só um gráfico exemplificando o que é o equilíbrio, as cargas positivas e as cargas negativas. Quando há um desbalanço, né? Onde a gente pode, excesso de amônio, ele é carga positiva, ele não me está puxando cálcio, magnésio e potássio. Vamos lá. Outro exemplo, bem legal, isso aqui é mais para vocês fixarem como que a planta absorve, né? Ela come nitrogênio, ela não come que tipo de nitrogênio, ela come nitrogênio. E no solo é um comportamento totalmente diferente. Tem as bactérias, né? Tem o ciclo do nitrogênio é diferente. Agora, pensa isso num substrato. Uma célula que tem 84% de água. Você pode exagerar na água e pode usar fontes ureia, por exemplo, ou só amônia. O que pode acontecer com essa amônia? Então, nós estamos sobrecarregando ela por um processo natural de solo que não acontece. É sem solo. Vai para a hidroponia. Como é que se consegue produzir alface hidropônica, rúcula e daí vai? É com esse conceito de carga, de equilíbrio e de balanço. Então, não chega a ser uma hidroponia só muda porque tem um substrato sustentando a raiz. Mas é um sistema hidropônico. É água. A água sai sim, não tem solo. Né? Então, vamos lá. Antagonismo, eu já comentei no começo, é muito importante essa relação. Tá? E a diagnose, né, gente? O que nós queremos da planta? Aquele slide, né? Manda bem informadinha, bastante raiz, para ter uma florada boa. Né? Mas para mim chegar nesse ponto de florada, eu tenho que ter macros e microelementos. O que é importante o cálcio? Dá aquela cabeça branca na couve-flor. Evita talo oco. Então, imagina que eu pego uma muda desde cedo, bem nutrida, até chegar ao ponto final. Ela vai ser uma outra planta com mais sabor, com mais resistência, com prateleira, viajar melhor, cor, principalmente, que o pessoal gosta na feira, uma coisa bem clarinha. Então, a genética vem, mas nós temos que ajudar a genética. Sozinha ela não faz nada. Isso aqui, ó. Nós buscamos produção e qualidade. Produção e qualidade é pegar fazer uma... Não devia falar assim, mas uma criança subnutrida e comparando com uma criança bem nutrida e os anos de vida. Mais ou menos isso. Mas é o que eu falo, eu gosto de forçar muito isso. Planta é um ser vivo que nos alimenta. Então, nós temos que alimentá-la também no equilíbrio. A ciência mostra isso. Fica para pensar, tá? Aqui, ó, uma deficiência nutricional. Roxamento normalmente leva aí clima e falta de fósforo. Normalmente. Tá? Aí você vê alternária, já é doença, né? Essa alternária, por que essa alternária? Muitos falam, malnutrido dá doença, mas alternária? Quer dizer, faltou comida, tem alternária? Ou faltou comida, fica mais fácil de algum fungo, uma doença ou bactéria se alojar no tecido que não está bem formado por deficiência de cálcio e falta de equilíbrios nutricionais no decorrer do seu crescimento. Acho que pensamos assim. Então, aqui, ó, avaliar sempre. É semanal, eu sei que está trabalho, mas tem que ter, um dia na semana, PHEC e sistema radicular. PHEC, sistema radicular. É uma rotina, o dia melhor da semana no sítio é, sei lá, o dia que for, quarta, sábado, domingo, depois do almoço. Estou brincando. Mas tem que ter um dia que você defina e fala, agora eu vou olhar e conversar com minhas plantas. Eu vou dar uma volta no viveiro e ver como é que está se comportando em vários pontos, não um ponto só, a raiz. Está tudo meio homogêneo, estou andando no caminho certo. É simples. Só para mais um exemplo, fortalecer mais vocês. Olha o caminho que eu falei agora há pouquinho, né? Não vamos falar na parte de morfologia disso, mas são os cuidados. Por que eu tenho clorose? Foi um defensivo que eu apliquei errado? Queimou? Foi uma deriva de algum herbicida? Foi talvez a falta de água ou foi o excesso de água que faltou ferro? E aqui você vê que são as folhas velhas, né? Será que não foi enxofre?
por nitrogênio, que tem a mesma pareada na demonstração da sua deficiência. Que nutrição que eu adubei? Quantas vezes eu adubei? Eu não consigo te ajudar se você não tiver um histórico do que está acontecendo, porque eu não estou no teu sítio. Esse é o problema do agrônomo. Quando ele está lá, ele está todo dia. Agora, quando a gente não está, como é importante essa tua observação. E se quiser ser mais criterioso, anotação. Aí o bicho pega. E o técnico vai ter que se virar. E é isso. Não tem outra conversa. Porque se eu tenho um histórico, eu junto com você vamos criar uma diagnose. Sem histórico não tem diagnose. É chute. E não pode ter mais isso. Então aqui, ó. Uma planta normal ou um atrasado. Ah, mas está atrasado. Por que está atrasado? Esse é o ponto. Não é dizer que está atrasado que está visto. Nós temos que identificar o problema do atrasado. Então, nós temos que ver todos os conceitos até agora conversados, inclusive de luz, temperatura, plástico, umidade, o que ocorreu esse mês, os últimos 15 dias. O que teve? Ah, não teve nada. Aí nós vamos ter que investigar. É investigação e é difícil para o agrônomo. Não é fácil. Dizer que é fácil é mentira. Entendeu? Então, é importante, isso eu tenho que forçar muito com vocês. Então, fonte de nutrientes, depois aí vocês podem receber, tudo isso é estudo químico, pura química. Índice salino, importantíssimo para aquela célula pequenininha. Então, e é antigo isso aqui, é de 57, não é de agora. E tem tabelas novas também. Os nossos produtos, né? Nós temos aqui 1 grama, e que eu brinco muito assim, 1 grama por litro não mata ninguém. Ponto. Eu não sei a adubagem, 1 grama por litro de água, irriga. Não vai morrer ninguém. Porque o EC ele fica limitado. Mas isso é muito fraco. Eu tenho que fazer essa grama por litro equilibrada, cátions e ânions. Daqui a pouquinho chega. Essa é a nossa linha de portfólios. Por que eu trouxe o Cristalon de novo, Yarathera Cristalon? Porque ele é um range de NPK com micronutrientes, altamente solúvel, ele é de fertirrigação. Ele é a perfumaria da fertirrigação, altamente técnico. E ele dissolve... Gente, você pode fazer uma mistura de Cristalon a 10% e deixar 5 anos na garrafinha que não precipita, tá? Eu afirmo isso porque eu já fiz, deixar no carro. Então, o que eu quero te dizer? Qualidade de matéria-prima tem que ser boa e é muito barato nessa hora. Não vai falar para mim que é caro. Não é. Porque você gasta muito mais em defensivo, em doença e outras coisas que vieram, pode ser... de contaminação ou de má nutrição também. Porque a má nutrição não traz doença, ela aceita a doença, é diferente. Ela não busca, recebe com facilidade. Eu acho que isso que é o ponto que a gente tem que prestar atenção. Falando em fertilizante, falando em adubação de substrato, nós temos o PGMix, muitos anos, comprovado na Europa, com certificado europeu. Gente, é propaganda e não é. É o que eu falo, é a nutrição para substrato. Isso vem da Holanda. Os caras vivem sem solo lá. Então, a gente aprende, tem essa tecnologia e funciona. Tá? Se não tiver substrato, vamos fazer uma fertirrigação de 0 a caducano, que eu falo. Começar com EC de 0,3 e vai até 0,7. Dá mais trabalho. Tem que pesar, tem que medir o EC, molha essa semana com um, depois semana que vai com outro. Dá para fazer? Dá, gente. Só dedicação. É possível. Tá? Nunca misturar cálcio com fósforo com sulfato, reações de Canck. Vocês nunca terão esse problema. Porque vocês sempre vão usar uma dosagem que na caixa o EC sempre vai ser 0,7, cara. Não tem erro. Dá para misturar como se fosse uma solução nutritiva de hidroponia e irrigar todas ao mesmo tempo. Um balanço que vocês vão ter agora. Tá? Então, o balanço vocês fazem. Então, esse risco de perder produto não existe, usando produtos de qualidade. Linha toda que nós temos, tanto de micro, tal, tem a foliar também, tal, isso aí depois de conversa. Essa é a mágica. E essa mágica veio da onde? Veio da roça. Não foi uma invenção. Então, vocês notem que tem fase 1, fase 2, fase 3. Tá? E você pode pular de fase para fase, entendendo o crescimento mais rápido ou não de uma planta, ou se ela vai estiolar ou não. Com isso aqui você justifica. E com 2, 3 produtinhos. Posso fazer um folheagem quando eu precisar? Pode. Posso botar um pouquinho de aminoácido, que eu sei que eu preciso dar mais...
Também pode. Eu posso fazer um aporte 15 dias antes, um pouquinho mais de MKP, para que essa muda leve mais energia para o campo e tirar um pouquinho da água? Pode. Então, isso aqui é uma sugestão nossa. Dá resultado. Maeda fazia, todo mundo faz. Pode mexer alguma coisinha se for necessário? Sim. Agricultura não é engessada. Receita de bolo, a gente passa. O aprimoramento de quem bate com a mão é você. E com o teu técnico, com o agrônomo. Então, isso aí é bastante de discutir, tá, gente? Então, eu acho que a gente vai quase encerrando a palestra e abrindo ponto para discussões, dúvidas, perguntas que vocês enviem para a equipe. Eu espero ter esclarecido e tocado em pontos de importância, né? Falta de água, aquela coisa, a variedade de tal empresa com aquela tal empresa aconteceu isso. Sem ter o diagnóstico correto, não dá para avaliar tão rápido assim. É muito fácil, é muito fácil. A crítica é fácil. Agora, quando você tem a raiz do problema, é bom para qualquer empresa. Eu solucionei meu problema, era esse aqui. E é isso que a gente quer fazer, o que o Fernando falou. O que é uma nova agricultura? Não é a parceria entre empresas, é entre vocês também. E a parceria, naquele momento de que nós vamos produzir um talhão de brócolis, de couve-flor de alta qualidade. É isso que a gente quer para você. A gente não quer outra coisa. Que a minha sobrevivência é você também, cara. Não adianta para pensar de forma diferente. Uma outra coisa que a gente estuda é a extração nutricional. E a muda, eu falei, é um tecido, é um embrião com muita energia absurda. Você vê, eu viajo muito na mata, algumas sementes que caem, que florescem, que dão árvores. É a natureza. Nós temos só que dar uma ajudada nela. Nós tiramos ela do ambiente natural, trouxemos uma genética. A genética, normalmente, ela mexe em algum ponto do gene, da raiz da vida da planta. O nutricional aí tem importância porque faz falta. Ela ganha em rusticidade e perde na questão de absorver com facilidade. Nós temos que pôr comida. Esse é um lado bem genético, bacana de alguém falar para a gente um dia. Por que a evolução é aqui, mas ela pede isso. Ela não pode sozinha resolver tudo. Agora eu sou a muda super-homem do século. Não tem nenhum problema para você. Não existe isso, né? Acho que tamanho de muda a gente conversou, é um dado importante, né? Que não é o tamanho que define... O tamanho define na fase, mas não o tamanho que eu quero. O tamanho está ligado à fase fenológica de transplante para o campo. Ponto. É isso. Eu dou a palavra ao Fernando, aos colegas, espero ter ajudado vocês. Estou a dispor aqui. Muito obrigado. Gil, obrigado pela palestra. Nós temos uma questão aqui para responder do Felipe Lapenda. Ele aborda: a fibra de coco é um bom substrato para o Nordeste, calor? Retém bem os nutrientes? Sim, é um bom substrato para o Nordeste, desde que você conheça o teor de sódio e de cloro que ele tenha. Ponto. Eu trabalho com o substrato, ele é fantástico, ele guarda energia, ele é uma esponja perfeita. Tanto é que nós temos até dificuldade de colocar menos água, porque quando você olha em cima, está sequinho, né? Então vou pôr água, mas pega ele e espreme que tem água. Ele é fantástico, eu gosto muito, gosto muito. Outra? Nós temos uma pergunta do Denis aqui, ele fala: quando iniciar a fertirrigação nas mudas? Cara, você pensa o seguinte, se você tiver o seu CME, eu conhecendo o meu substrato, sabendo o teor de EC que ele tenha, tipo, começou a sair o folíolo para fora, EC de 0,3, 0,4, de 0 a caducando. Mas tem que ser muito baixo. Nessa hora não preciso de muitos sais. Então, vamos supor que uma mudinha no começo, uma vez por semana, fecha e irrigar. Conforme ela vai crescendo, 2. O estágiozinho maior, 3 vezes por semana, está ótimo. Excelente. Mais uma questão do Felipe Lapenda. Quais tratamentos que podem ser utilizados para diminuir os sais da fibra? Lavar. Lava. Não tem química para fazer isso. Tanto é que o que acontece, às vezes, no coco, é o pessoal que pega coco da praia, moe e vende como substrato. Então, tem que comprar de empresa idônea, tá? É isso. E a própria empresa de substrato, podemos falar aqui, acho que não tem problema, que é uma fibra, ela lava e ela leva para 300 graus para limpar realmente o substrato, para
quase fazer uma pasteurização dele. Então, a idoneidade é de onde você compra o substrato. E se eu vou supor que eu tenho na fazenda de coco, eu não vou fazer. Lava e mede assim. Tem que lavar. Você bota ele em cama de esteira e mexe a água limpa por cima. Perfeito, Gil. A gente tem mais uma questão aqui. E ele pergunta, alguns produtores fazem vacina na muda. Você acha que isso é necessário? Ou só com a rustificação da muda ajuda? Olha, dependendo do que para que você vai vacinar e o que ocorre no solo de histórico normalmente é importante. É o que acontece muito no Rio. A gente sabe que tem alguns problemas no solo, tem que vacinar. Se não vacina, tem problema. Então, tem que conhecer o que acontece naquela terra, quais as incidências que persistem de doenças, e se nós temos a vacina, como nós, tem que me precaver. Por que não? Ok? Perfeito, Gil. Por enquanto aqui não tem mais perguntas. Chegou mais uma pergunta aqui. Vamos lá. Como você vê o uso de biológicos? Tem interação negativa com nutrientes? Não tem interação negativa. Aminoácido, uma coisa que a gente usava antes de conhecer o que era aminoácido, quando vinham os colegas de fora, dá sinergismo. O que é um aminoácido? Eu vou dar para a tua planta o que ela não sintetizou naquele momento, injeção na veia. Agora tem as algas, fatores de crescimento hoje muito usado, só que nessa hora eu acho que tem bom senso. Se a muda está indo bem, não houve estresse, para quê? Se ela produz a sua capacidade de vida, para quê? Para gastar mais um produto? Aí não. Agora, passou por estresse, com certeza é importante. Se a raiz não está crescendo por algum momento e você não sabe o que está acontecendo, poxa, por que não? Entendeu? Bom senso sempre, até em nutrição. Então, assim, hoje está se existindo assim, se rotula receitas e manda aplicar, né, cara? Será que é isso mesmo? Se o tecido vegetal tem a capacidade de produzir, desde que você tenha nutrição adequada, água adequada e clima adequado, ela vai viver. Então, vamos pôr coisas para desencargo? Eu fiz. Não, não é assim. Agora, acompanhamento, né? No meio do acompanhamento, se eu vejo que ela está muito fraca, eu tenho que dar uma fortaleza para ela. Então, aí o aminoácido, com certeza, porque se ela não está metabolizando corretamente, algum problema existe. E hormônio também é um problema, porque qual é o hormônio que eu estou aplicando? E quando eu ponho excesso de hormônio, ele vai desencadear trabalhos com outros hormônios. E é um capítulo da agronomia que não está fechado, não. Está em estudo ainda. Pode perguntar para pesquisadores. Mas é bom sim, e não cria mal nenhum, não. Dá sinergismo com cálcio, principalmente arginina, essas coisas em manga. Só para ter, o colega perguntou, Nordeste é utilizado demais, cara, em cultura perene. E aí funciona, certeza. Saber usar. Tem que saber usar. A gente tem mais uma pergunta aqui do Felipe Lapenda. Ele aborda. Para pequenas produções, teria alguma fertilização equilibrada para todas as fases? Ou é necessário ter esses 3 tipos de adubação para cada fase? Tenho várias fases na mesma... Usa a fase 2 e seja feliz. É bem assim. Pode fazer a fase 2 e ser feliz. Tranquilo. Já passei por isso. Tranquilo. Perfeito, então, Gil. Pelo que eu vejo aqui, a gente não tem mais nenhuma pergunta. Tá ok. Vamos esperar mais um pouquinho. Mas não, eu acho assim, caso vocês recebam algumas perguntas, é muito possível isso, né? Fica aberto, cara. Vocês resumam, a gente troca uma ideia e vocês respondem. E a clínica, né? Que eu acho que isso é que era legal lançar com eles. Pessoal, e aí? Vamos bater um papo sobre brássica, sobre solo, sobre pH, sobre hérnia, o que quer que seja. A gente tem equipe para isso, né? Excelente. A gente tem mais algumas perguntas aqui. Ah, viu? Tem pergunta, Vinícius? Então pode seguir. Vamos aproveitar.
O Denis pergunta, tem algum produto como gel que ajuda na retenção de água para bandejas, principalmente nas beiradas das bancadas que seca mais? A beirada é uma questão de aspersor e de entender o equipamento que você está distribuindo. Você não vai conseguir colocar gel só na beirada. O gel, na minha visão, ele é muito importante para campo aberto, né? Principalmente com mudas de eucalipto, tudo que saem. Eu teria que dar uma olhada e tem gente que faz o que? O reforço de água na beirada. E é o sistema de chuveiro. Lembra aquela lâmina que eu fazia? Aquela nuvem completa? Ali não dava secamento de borda. E é o sistema. Tem que dar uma variada no espaçamento dos aspersores das bailarinas. Colocar mais um, talvez. Tem que dar uma olhadinha nisso aí. E dá para medir com um canequinho, né? Tem que ser, é isso. Dá para fazer. Distribuição de água, melhor. Certo. Temos mais uma pergunta aqui. Como evitar a lavagem do substrato por excesso de irrigação nesse período de temperaturas crescentes? Pergunta feita pelo Flávio Leal. Tranquilo. Lembra aquela conversa que nós tivemos de medir a bandeja, né? De pesar a bandeja com o substrato, pesar a bandeja depois que irriga. Antes de tudo, pesar a bandeja, quanto que ela pesa sem nada. E ela vai te dar o caminho. É o lisímero. É ela que vai te contar, não sou eu. E aí você evita a lixiviação quando você percebe que embaixo não está drenando muito. Esse é um detalhe. Vamos supor que eu jogo o chuveiro. Eu mal joguei, já está drenando? Está drenando. A capacidade de retenção do substrato está diminuída. Por quê? Outra coisa é você mexe, você aperta o substrato, você enche, você pila. O substrato não deve ser feito assim. Porque você muda toda a estrutura que ele foi projetado. Consegui responder, colega? Senão você me pergunta de novo. Vamos ver se ele dá um feedback aqui. E enquanto isso, a gente tem mais uma pergunta. E ela é: cálcio e boro são importantes para as brascas no campo? É assim também na muda? Na muda ele vai ser menos, mas ele já vai levando... Porque aqui, como é que o boro e o cálcio transloca com muita dificuldade? Essa hora, a planta não tem folha, não tem pulmão suficiente para puxar por a transpiração que faz a folha. Mas o boro, ele cresce com a planta, então é dose minuta, e o cristalão já tem. Ele atende bem. E se for necessário, a gente põe um pouquinho, mas é muito, 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 muito pouco. Vale a pena, sim, levar para o campo uma planta estruturada de cálcio e boro, não em excesso, que o boro em excesso também pode ser fita. E aí tem que ter a complementação do campo. Não basta eu tratar a muda e depois eu não trato. E lá é que acontece realmente o problema, que o tecido está se expandindo, né? Agora, você imagina uma criança com ossatura desde pequena forte, a muda bem forte, raiz forte, células fortes, e continuando a receber uma nutrição equilibrada e linear desde a época de nascimento, viveram, pô, com certeza, mas pouquinho, tá? Muito pouco mesmo. Perfeito, Gil. Pelo que a gente vê aqui, vendo aqui os comentários, a gente não tem mais questões. Não, tá ótimo, tranquilo. Então, acho que a gente pode encerrar. Então, eu queria agradecer, Gil, pela disponibilidade e pelo excelente volume de conteúdos aí que você trouxe para a gente nessa tarde. E obrigado, pessoal, por todos que puderam participar. E eu acredito que em breve a gente disponibiliza aí esse conteúdo nas nossas redes sociais, e aí vocês podem revisitar e aproveitar mais uma vez dessas informações, tá bom? Obrigada, pessoal, e obrigada, Gil, mais uma vez. Muito obrigado, agradeço em nome da Yara, de vocês principalmente, de terem organizado o evento. E aí a gente conta com os produtores, com os colegas aí da produção lá do campo, para ajudar e aprender sempre com eles. E sucesso aí nos seus viveiros. Obrigada e boa noite a todos. Ok. Tchau, tchau.